Atenção e hiperatividade é uma doença neurobiológica de predisposição genética, e eu friso bem predisposição porque não é assim genética na medida em que exista determinado gene, né? Que atinge 3 a 5% da população no mundo inteiro, né? Na infância e na adolescência, e podendo, né, se estender à idade adulta em torno de 2,5% da população. Ela é crônica, não tem absolutamente nada a ver com o meio ambiente, com a educação, não é? E é uma doença realmente de natureza neurológica. Sabe quando você sente que as pessoas não querem ficar com você? Minha vida hoje é uma sucessão de erros. Eu sou resultado de uma desinformação absoluta. Estava numa depressão bem profunda. Filho que tem o mesmo problema que eu. Na infância chamavam de idiota. Eu tava com pensamentos de morte. Eu comecei a me fechar muito pro mundo. Acabou comigo. Eu tinha vontade de pedir o divórcio de mim. Quando eu venci, que eu tomei a primeira vez a medicação, que eu percebi que aquele barulho dentro da minha cabeça, aquele ninho de gralhas tinha calado, eu falei, meu Deus, cadê minha vida? Cadê minha vida que estava aqui? Ninguém entende. Ninguém entende. Ninguém entende. Entende. É difícil. Eu ouvi de uma pessoa da minha família a seguinte frase: tudo que as pessoas diziam que eu era, não era o que eu era o que eu tinha. A questão é, o que eu vou fazer com isso de agora em diante? Né? Eu não posso me acomodar com o que eu tenho. É trabalho, sabe? É no dia a dia que hoje eu consegui essa vitória. Eu percebi que eu tinha um campo imenso de coisas pela frente. A primeira reunião de grupo que eu fui e vi que tinha outras pessoas iguais a mim, isso me deu uma energia tão grande. Pra mim a sensação é que eu encontrei uma família, porque eu tinha a sensação que eu era de outro planeta. Ainda hoje existe gente que acha que é coisa de menino, ainda hoje existe gente que acha que é coisa de criança e adolescente. Beatriz, né? Há muita resistência dos pais em aceitarem o diagnóstico. Hoje nem tanto, mas há 5 anos atrás era complicado. Eu sinto uma dificuldade dos pais em aceitar o meu filho tem realmente um problema. É um absurdo, porque eles estão prejudicando a criança, que eles poderiam estar ajudando, a criança está sofrendo, você vê que a criança sofre com isso. Você está falando uma coisa, Juan, porque as crianças sofrem. Eu já tive casos no consultório dos pais não quererem e a criança falar, por favor, deixa eu tentar um mês. Assim, porque é muito ruim. E os pais também sofrem na medida em que não conseguem aceitar, porque aí não aceita, mas sabe que tem alguma coisa errada. Quando você explica direitinho, eu explico sempre para as crianças a coisa do motor do carro, eles entendem perfeitamente. E eles falam assim, pai, mãe, deixa eu tentar. Aí depois de um mês volta, como é que foi? E teve uma menininha de Brasília que me disse uma coisa perfeita. Eu melhorei 100%, mas 50% eu melhorei, pode ter sido do remédio. Mas 50% eu melhorei porque eu passei a ter autopercepção. Falei, o que você está chamando de autopercepção? Ela falou assim, eu comecei a ver onde eu capotava nas coisas. Não é o remédio que faz mágica, o remédio reduz essa confusão mental para que a criança passe a se ver. Senão ela não tem a capacidade da autopercepção. Mas é tratável, né? Totalmente. Eu costumo dizer, é mais do que evitar o sofrimento quando é criança, evitar as consequências na adolescência. Porque você imagina, se quando criança você tem todo o suporte de mãe, de pai, de babá, de tio. Agora, você imagina na adolescência, quando começa assim, agora você se vira. Aí é a hora que você... Não perdoa. E o grupo não perdoa. E aí você já está tímido, também, né? você já está inseguro, você já não é tão engraçadinho, porque você já está crescendo. Entrar na adolescência com TDA não resolvida é muito complicado. Falou assim pra mim, olha, você é TDA. Né? E eu tinha problema de escrever, porque ditado era uma coisa horrorosa, porque eu repetia as sílabas, eu trocava palavras. Você não comia sílabas também, não? Comia. Ih, vorazmente. Tá escrevendo, de repente você viu que... Podia comer até palavras, rapidez. Jô. Até pela rapidez do raciocínio, eu podia comer palavras. É uma característica também do DDA você chegar atrasado nos lugares? Às vezes, sim. A gente sabe o horário, mas a gente começa a se organizar e começa a fazer uma opção de coisa. Aí a gente começa, não, mas eu posso melhorar isso.
Você sempre começa a achar que vai dar tempo. Que vai dar tempo, que você pode fazer mais alguma coisa para ficar melhor. E nisso você acaba perdendo a noção do tempo. Mas isso não chega a ser um problema, pode ser até uma qualidade, né? Por isso mesmo que eu fiz o livro, porque, primeiro que o termo déficit, distúrbio de déficit de atenção, é um termo que eu detesto. Né? Que não é um déficit de atenção? Exatamente, não é mesmo. É um excesso de atenção. Vou explicar por quê. Então, Miltinho, você não tem, perdão, me enganei. Não, vou explicar por quê. O termo déficit é uma coisa que eu acho horrível. O que caracteriza o DDA? Uma instabilidade de atenção. O que significa isso? Naquilo que ele tem tesão e paixão, que mexe ali no sistema límbico, né, que é o sistema da paixão, dos sentimentos, ele é capaz de ficar hiperconcentrado, que é o que a gente chama de hiperfoco. Então, ele é capaz de ficar 12, 13, 14 horas. Isso acontece muito com músicos, né? Escritores, começam a escrever e vão embora, não tem noção do que está acontecendo. É verdade. Né? Então, isso é uma característica do DDA. Quer dizer, eu acho que em todo trabalho artístico tem essa característica. Tem uma tendência muito grande. Não, tem a própria característica, mas eu acho que é porque o trabalho artístico é sempre uma coisa muito lúdica. Da mesma forma que toda criança, você não consegue arrancar ela quando ela está brincando. Para você tirar ela do brinquedo, para dar um banho nela, vai, menino, tá na hora do almoço. Algumas você consegue assim, vem pegando. O DDA você tem que quase que botar nas costas e fazer uma guerra. O DDA é muito predisposto a seguir uma coisa artística. E todo DDA, ele mantém essa coisa lúdica a vida inteira. O DDA não é para ser curado, é para ser estimulado. O DDA é um tipo de personalidade, caracterizado por quê? Por ter um funcionamento mental acelerado. Vamos supor que fosse um motor de carro. Sim, vamos supor acelerado. Que 90% das pessoas tem um motor a 80 km. O DDA, ele normalmente tem a 200. Você estava falando de concentração. Se é uma coisa que o foco... O hiperfoco, que é essa capacidade de se concentrar pelas questões que despertam paixão. Mas dependendo do assunto. Dependendo do assunto. Então, por exemplo, ele pode ter dificuldade de concentração para outro tipo de atividade? Por exemplo, para jogar cartas, para... Total. Se não for uma coisa que esteja ligado ou a um talento especial dele, né? Ou que seja uma coisa que desperte a paixão nele, esquece. Como é que fica, por exemplo, um QI numa pessoa que tenha... que seja portadora? Tudo leva hoje a crer que existe uma tendência a ter uma capacidade um pouquinho acima da média naquilo que é o talento dele. Porque hoje você mede, você faz o quê? Você averigua a questão do talento especial da pessoa. Você é um multitalento. Eu sempre digo que é tudo a mesma coisa. E é a mesma pessoa. São dedos da mesma mão. É a mesma pessoa. Exatamente. Então não tem nada de esdrúxulo. Contrário, um DDA nunca vai andar a 80. Você nunca vai pegar esse motor, jogar a 80. O que você vai fazer é pegar esse motor de 200, porque você concorda que se ele vai a 200 o tempo todo, esse motor vai ter uma tendência à exaustão. Por isso que o DDA tem uma tendência à depressão. Que não é uma depressão do tipo, vida, dor, é de cansaço. É aquela hora que ele para e fala assim, não estou aguentando mais. O teu livro é um livro que facilita a identificação das pessoas com DDA, é isso? Eu procurei fazer uma linguagem, Jô, isso eu fiz questão, bastante simples, né? Para o leigo mesmo poder ler. Porque eu acho que, para o colega médico ler, eu acho que a gente escreve para artigo, a gente fala em congresso. Eu acho que o que interessa é a gente poder divulgar um conhecimento no nível maior. Né? Claro. E eu vejo essas crianças subaproveitadas, eu vejo só sendo discriminadas, e eu vejo essas crianças que poderiam estar numa adolescência brilhante, estar numa adolescência totalmente complicada. Tem uma frase interessante, é o seguinte: frequentemente as situações provocadas pela impulsividade ou distração da criança DDA detonam brigas entre outros membros da família. Briga quem com quem? Os pais. Por causa da criança? Por quê? Botando a culpa no outro, não? Exatamente. Por quê? Porque a impulsividade da criança DDA é assim. A criança, ela não pensa para falar, né? Como qualquer impulso. O que acontece com o DDA? O lobo frontal, que é essa região que nós temos aqui, que se chama de fronte, né? Durante muito tempo a gente achava que ele não servia para nada. Hoje a gente sabe que ele é o regulador do nosso comportamento.
né? Ele não regula os movimentos, ele regula o comportamento. Então, o que acontece? Ele é um portal, ele filtra todo o sistema de pensamentos do cérebro. Quando eu quero lembrar de você, Jô, não é um computador que eu vou lá, acesso e vem um arquivo. Quando eu quero lembrar de você, me vem milhões de informações de várias regiões do cérebro que passam pelo meu sistema límbico. Por isso que a minha lembrança, dependendo se eu estiver chateada com você ou não, vai ter uma distorção. Claro. Vai para o lobo frontal e ali ele dispensa uma série de informações. Eu só quero a sua fisionomia, eu não quero saber como é que estava o seu sapato, a sua gravata, apesar do cérebro computar isso tudo. Marca tudo. Tudo, né? O que acontece no DDA é que este filtro, a criança nasce com esse filtro funcionando um pouco menos. Então, o que acontece? Tem sempre uma avalanche de pensamentos acumulado. Mas isso traz uma vantagem. Os DDAs têm uma tendência à criatividade. Mentes Inquietas, Ana Beatriz Silva. Obrigadíssimo pela tua O TDAH, como é chamado pelos especialistas, é um transtorno neurológico que faz com que as ligações do cérebro se formem de uma maneira diferente. Enquanto uma pessoa sem o transtorno usa áreas determinadas do cérebro para realizar tarefas, uma pessoa com TDAH usa várias. Isso causa a falta de concentração e hiperatividade, principais sintomas da doença. A pessoa com transtorno também é impulsiva e pode apresentar dificuldade para aprender e falhas na memória. Vou dar uma olhada em outras imagens. Olha só, esse daqui é um PET scan mostrando o metabolismo de glicose no cérebro da pessoa. Aqui é um indivíduo sem TDAH, desse lado, e aqui é um indivíduo com TDAH. O que a gente observa? Olha aqui, no TDAH, essa parte aqui do meio está um pouquinho menos ativa. Agora, olha aqui a parte frontal. Está muito menos ativa. A gente vê que o controle frontal, esse controle de impulsos, esse planejamento, está diminuindo nessa pessoa. Olha aqui uma imagem de um cérebro de paciente com TDAH, os dois têm TDAH, esse daqui a gente vê com tratamento e aqui sem tratamento. Olha como aumentou a atividade em várias áreas, principalmente nessas áreas frontais.